Olá, amigos da TV Santa Maria, amigos, parceiros e clientes da Ava com Condomínio. Estreia hoje o nosso programa Vida em Condomínio. Eu trago hoje para debater um pouco sobre gestão de condomínios em tempo de Covid a nossa advogada, a doutora Giana Tolio, que vai debater essa situação, jurídica dentro dos condomínios. Muita coisa mudou em épocas de Covid, e a gente vai debater um pouco aqui para vocês. Doutora Giana, seja bem-vinda. Obrigada. Eu quero te já introduzir a primeira pergunta, Inadimplência. O condômino pode não pagar as cotas de condomínio em épocas de Covid? Então, primeiramente, agradecer a audiência de todos os telespectadores. E voltando para a pergunta, o condômino ele não pode deixar de quitar a sua cota à parte, dentro do condomínio, porque existe toda uma responsabilidade que o condomínio precisa ter para garantir a segurança e a saúde dos próprios condôminos, Então, aquele condômino, aquele morador que deixa de pagar a sua cota à parte, sua responsabilidade no condomínio, ele está deixando também de justamente ajudar a assegurar a saúde e a segurança do condomínio, seja na limpeza do condomínio, seja na questão da própria segurança em si, furtos, enfim. Então, acaba gerando este problema ao condomínio. Ok, a gente é sabido de todos os nossos telespectadores, principalmente nossos síndicos que entram em contato com a AVA, que a inadimplência ela já aumentou nessa época de coronavírus mais de 50% nos condomínios, A doutora Giana, que trabalha com cobrança, tem alguma dica para o síndico que ele possa ajustar esse orçamento a fim de diminuir um pouco essa inadimplência? Sim. A dica que eu passo aos síndicos é sempre procurar o acordo amigável, O parcelamento, ou seja, entrar em contato com aquele condômino, com aquele morador que está inadimplente e tentar, sim, fazer um acordo. Que ele reduza a parcela, que seja parcelado, que seja um parcelamento um pouco mais longo, mas que se entre em contato com esse condômino para que ele possa adimplir, ou pagar aquilo que ele consegue, para a segurança do próprio condomínio, para a saúde financeira do próprio condomínio. Então, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais polêmica, Os nossos amigos síndicos, eles sempre nos perguntam, qual é a consequência se eu não consigo fazer uma negociação extrajudicial? Esse morador, ele pode perder o bem, mesmo sendo o único, sendo de família? Sim, o morador, ele pode, sim, perder esse bem. Para isso, vai existir um processo judicial. Este processo judicial de execução dessas cotas condominiais pode levar a isso, Dentro do processo, ainda vai existir a possibilidade de fazer acordos, enfim. Então, mas pode sim levar, mesmo sendo bem de família, como a gente diz, os acessórios do imóvel, eles não contemplam a lei onde se refere ao bem de família como um bem disponível, então sim, pode se levar a isso. Perfeito. Mais uma pergunta, Giana, A gente sabe que nessa época de coronavírus o síndico teve que tomar algumas medidas um pouco mais radicais, como fechamento das áreas comuns, cuidar-se as medidas de higiene, elevadores, álcool em gel e principalmente cuidar das aglomerações dentro das unidades, Até onde vai o poder do síndico? O que ele pode fazer a fim de coibir aglomerações, a fim de prevenir que o coronavírus se propague dentro das áreas comuns? Bom, o síndico ele tem um papel fundamental dentro do condomínio para assegurar a saúde dos condôminos. Porém, este poder que o síndico tem, ele não vai além da própria propriedade privada daquele condômino. Então, o síndico ele vai ter a obrigação de manter a limpeza do condomínio em dia, manter os funcionários do condomínio ou terceirizados indo até o trabalho, realizando aquela limpeza. Porém, aqueles condôminos que querem fazer aglomerações nas áreas comuns, o síndico pode proibir, sim. Dentro das unidades privativas de cada condômino, o síndico não pode proibir, reuniões. Mas o que o síndico pode? Ele pode coibir, sim, a perturbação do sossego. E aí, nessa perturbação do sossego, independente se é na época do Covid ou se não é na época, esse síndico ele pode atuar neste âmbito de preservação de sossego.
Perfeito. Mais uma pergunta, doutora Jana, que veio de uma síndica e amiga nossa. Ela pergunta assim, bom, época de negociação, época de alta inadimplência, eu posso retirar do devedor multa e juros, que é cabível ali conforme a Convenção e o Código Civil? Nós não indicamos essa prática, né? Uma vez que aquele inadimplente que está tendo o benefício de ser retirado juros, multas, ele não está sendo coerente, né, com os demais condôminos, com aqueles que pagaram em dia. Ou seja, aqueles que pagaram em dia estão tendo uma punição, né, indiretamente, que vai levar a não ter porquê deles pagarem em dia. Então, para garantir que esse condômino que pagou em dia tenha mais privilégios no sentido de que ele fez o correto. Então, se aplica essa penalidade ao condômino o qual atrasou a sua cota. E não é justo com aqueles que pagaram a sua cota em dia. Bom, mais uma pergunta polêmica, né? Covid e condomínio é uma combinação polêmica, né, doutora? Sim. O síndico, né, na ansiedade de criar ali punições para o inadimplente, ele já está com o orçamento defasado, ele pode proibir o inadimplente de usar as áreas comuns, por exemplo, proibir o inadimplente de usar o salão de festas? Não, o síndico ele pode proibir de aglomerações, né? Agora, do próprio condômino ir até um banco do condomínio, passar na área comum, né? Isso o síndico não pode proibir. Agora, o que ele pode proibir é a aglomeração na área comum. Isto sim o síndico pode e deve proibir. Porém, a utilização, seja de maneira, né, por exemplo, a utilização do condômino de subir pelo elevador, o síndico não pode proibir, porque o elevador ele é essencial dentro de um condomínio. Existem muitos condomínios, inclusive, que são altos e necessitam de elevadores porque a escada, muitos condôminos que não têm nem a possibilidade de subir escadas, né? Então, o síndico não pode proibir a utilização de áreas comuns, mas ele pode proibir a aglomeração nestas áreas comuns ou, por exemplo, né, o exemplo que foi da pergunta, é justamente proibir a utilização do salão de festas para festividades. Aí sim ele pode proibir. Perfeito. Mais uma pergunta que veio de um síndico, tá? De um dos condomínios da Avacon. No caso dele, a empresa terceirizada, tá? Que faz a limpeza, o asseio, se recusou a continuar prestando serviço, porque eles entendem que em época de pandemia eles não podem dispor os colaboradores para o prédio. Essa empresa está correta ou está errada? Essa empresa não está agindo de forma contratualmente correta. No momento que a empresa terceirizada ela assume a responsabilidade de prestar um serviço, ela deve prestar esse serviço conforme o contrato. Caso o contrato preveja que em uma época de pandemia, em uma época de calamidade pública, ela não prestará o serviço, bom, aí nós temos outro cenário. No momento em que essa empresa não prevê no contrato uma cláusula específica disso, sim, ela deve permanecer prestando o serviço. O que é diferente, né, até de uma empresa de limpeza, porque neste momento a calamidade pública que se tem hoje, ela necessita de uma limpeza mais específica em lugares onde transitam as pessoas. Então, por necessitar disso, é justamente que essas empresas não podem se negar a este trabalho. Perfeito, né? A gente entende, né, doutora, que foi colocado também nos decretos que o serviço de limpeza ele é um serviço essencial, né? Exatamente. Justamente na época de coronavírus, o condomínio precisa manter a limpeza, o asseio, né, dessas áreas comuns. A limpeza é justamente o que vai trazer a salubridade para o condomínio e para os condôminos, né, para os moradores. Perfeito, perfeito. Tá. O síndico, né, mais uma pergunta. O síndico pode, nessa época de coronavírus, a fim de evitar aglomeração, proibir mudanças, pessoas novas chegando até o condomínio? Não, o síndico não pode proibir, uma vez que
a utilização e a posse de propriedade privada, elas estão garantidas, né? Então, o síndico ele não pode proibir mudanças e pessoas que cheguem novas ao condomínio. Perfeito. Uma pergunta de um síndico, tá? A fim de reduzir, né, todo ali o orçamento do prédio para evitar a inadimplência, os síndicos estão agora revisando contratos, né? E as terceirizadas, a gente tem notado que preços muito baixos, muito abaixo dos mercados. Quais os cuidados que o síndico tem que tomar na contratar mão de obra terceirizada, principalmente agora em época de Covid, né, onde o síndico está mais ansioso para reduzir despesas? Então, nós temos muitos cuidados a serem tomados quando a gente fala de empresa terceirizada de condomínios. Quais os principais, né? Um contrato bem elaborado, onde preveja as normas, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que precisa ser feito, aquilo que não deve ser feito. Outra questão, dentro do contrato, nós precisamos garantir que o funcionário ele esteja recebendo todas as suas verbas. Então, precisa de uma análise mensal, documental, desses pagamentos dessas verbas, né? Sejam elas de ordem previdenciária, trabalhista, né? Então, a gente precisa que o síndico tome cuidado justamente com isso, para que a empresa esteja pagando todos os seus funcionários, esteja regularizada dentro do mercado e para que ela preste ainda assim um bom serviço. Então aí entra também a fiscalização do síndico, porque não adianta a empresa também estar com tudo ok, toda a documentação regularizada, mas não prestar um bom serviço. Perfeito. Então nós temos esse tripé entre contrato, e regularidade e prestação de serviço. E doutora, qual o papel da administradora ou do síndico quando ele descobre essa irregularidade? Quando ele descobre que a terceirizada não está honrando com o pagamento dos impostos, por exemplo, INSS dos colaboradores, o que o síndico ou a administradora deve fazer nessa situação? O síndico é a administradora, né, ou os dois juntos. A primeira situação é verificar junto à terceirizada qual o motivo. O porquê que não está sendo paga uma verba, o porquê que uma certidão não foi emitida, qual que é a razão disso. E não é só perguntar assim, qual que foi a razão? Não, nós precisamos documentalmente verificar qual é a razão. A partir de uma análise documental, nós vamos ou fazer a rescisão, ou notificar essa empresa para que ela regularize, dando um prazo ainda para ser regularizado. Até porque aquele funcionário que vai estar trabalhando no condomínio, né, aquele funcionário, ele é também uma responsabilidade do condomínio, tendo em vista principalmente a responsabilidade trabalhista, aquela subsidiária. Ou seja, se a terceirizada não pagar alguma verba trabalhista, o condomínio, ele pode sim ser responsabilizado a pagar essas verbas. Perfeito. O que a gente orienta, né, doutora, ao amigo síndico que está nos escutando, é nessa época não tomar medidas radicais, tá? Eu quero te trazer um exemplo, doutora, de um condomínio, né, onde os moradores entraram em contato conosco, onde o síndico, de modo mais radical, né, ele cortou o elevador. Eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, tá? Se o síndico pode ou não simplesmente cortar o elevador. Agora a gente vai fazer um intervalo e voltamos logo com mais Vida em Condomínio. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
Voltamos então com mais vida em condomínio. Doutora, a pergunta que ficou pendente no outro bloco, né? Um determinado condomínio, o síndico na ânsia, né? Na ansiedade de reduzir despesas, né? Dentro de um cenário de Covid, de alta inadimplência, ele vai lá e desliga o elevador, a fim de que não haja aglomeração e também haja uma redução na cota condominial. Ele pode fazer isso? Não, ele não pode fazer isso. Nós temos mais de um motivo para que o síndico não cometa esse ato. Por quê? Um deles é a questão da própria prefeitura. A prefeitura ela regulariza o funcionamento dos elevadores em prédios com determinado número de pessoas. Perfeito. Então, nós não podemos simplesmente desligar os elevadores. O condomínio ele está sujeito a uma notificação e a multa pela própria prefeitura municipal. Também a questão das pessoas que podem ter alguma deficiência, que moram em andares superiores. Nós não podemos bloquear a entrada, não. Seria o acesso, né, a essas pessoas. Pessoas que podem ter algumas deficiências, pessoas idosas que não possam subir escadas. Então, a gente não pode tomar esses atos de desligar o elevador, sendo que existe toda uma coletividade que vai utilizar aquela máquina e que comprou sua propriedade com aquela máquina em funcionamento. Perfeito. Mais uma pergunta, doutora. A Universidade Corporativa da Avaco, né, após o coronavírus ter se instalado nos condomínios, fez uma pesquisa onde constatou que aumentou os conflitos, os pedidos de multa, advertência, em mais de 65%. Veja bem, mais de 65%, né? Um dos fatores é porque as pessoas estão mais em casa, então elas acabam, né, às vezes, gerando mais perturbação no sossego, né? Qual é a dica para o morador, né, que ainda não conhece o regulamento interno do seu prédio, para o síndico, que precisa agora gerir esses conflitos que aumentaram muito? Quais são essas dicas, né, de boa convivência? Bom, nós temos um tripé, né? O tripé é, primeiro, a segurança, segundo, a salubridade e terceiro, o bom senso, né? Então, nós precisamos, o síndico, né, como a pessoa que está à frente do condomínio, ele precisa implementar junto com os condôminos, junto com os moradores, a segurança do condomínio. Ou seja, né, precisa ter um certo sossego dentro do ambiente condominial, em que não pode ser extrapolado. Outra questão também, que é outra base desse tripé, é o bom senso. Existem pessoas que não suportam o mínimo de barulho. Bom, essas pessoas, talvez, elas não se encaixem na moradia de forma condominial. Perfeito. Essas pessoas precisam entender que um condomínio vai gerar um ruído, um pequeno ruído. Então, aqui a gente não está falando de grandes ruídos, nós estamos falando de pequenos ruídos, né? Então, vai gerar isso. Condomínio, às vezes, se escuta o cachorro do vizinho, o que não pode acontecer é escutar toda noite, né? É perder o sono por causa daquele latido. Perfeito. Mas pequenas coisas vão acontecer. E aí vem muito o respeito, né? O respeito tanto do condômino, do morador, em saber, neste exemplo que eu dei, acalmar o seu bichinho, quanto aquele outro morador de tolerar. E saber que a gente está passando por um período mais estressante do que normalmente a gente passa. Mais tempo em casa também do que normalmente a gente passa. Então, a gente precisa desse bom senso bem apurado. E também a salubridade, né? Então, a salubridade é saber que nós precisamos manter a área limpa, né? Então, assim, usar o seu álcool gel, né? A gente sabe que elevadores são lugares onde o metal talvez possa, segundo algumas pesquisas, o vírus sobreviver por mais tempo. A gente ainda não tem essa certeza, mas então, que aquele condômino leve o seu álcool gel, né? Que ele leve na bolsa o seu álcool gel, que ele passe, que ele vá utilizando essas ferramentas, as máscaras dentro do condomínio, para que ele se proteja e também proteja o seu vizinho ao lado. Perfeito. E doutora, já que temos, né, o aumento das multas, das advertências, né, dos avisos, né, os conflitos
em ebulição dentro do condomínio, muitos síndicos nos perguntam qual é o ritual para mim advertir e poder multar. Quantas vezes eu preciso advertir um condômino para gerar uma multa? Tu pode explicar para nós, doutora, como que funciona esse ritual dentro dos condomínios? Sim. O condomínio, normalmente, ele vai ter pré-estabelecido na convenção qual que é o seu rito, né, de advertência e multa. Muitos condomínios não possuem esse rito na convenção condominial. Então, pode ser instaurado por meio do regimento interno. Não podendo ainda ser instaurado por meio do regimento interno, pode ser instaurado por uma assembleia condominial. Não sendo ainda assim por uma assembleia condominial, que no momento estão suspensas, né, pode o síndico primeiro advertir ou avisar aquele morador sobre o fato determinado. Após isso, pode, se o morador não tiver uma conduta compatível, então pode sim o síndico vir a multá-lo. Multar em base no quê? O que a gente tem? A gente tem hoje a convenção condominial como a lei máxima dentro do condomínio. Não possuindo convenção condominial, o que a gente faz? Bom, aí nós precisamos ou estabelecer o rito pela assembleia condominial, ou então nós podemos recorrer a uma administradora que tenha uma competência, que já tenha um rito estabelecido de como fazer essa abordagem sem causar nenhum dano ao condômino infrator. Perfeito. Ainda nesse mesmo tema, doutora, muitos síndicos também têm a dúvida do valor monetário dessa multa, né? Tem convenções que são omissas, tem convenções que fixam o valor da multa pelo salário mínimo, tem convenções que fixam o valor da multa pela cota condominial. Qual é a forma correta de monetizar essa multa? Bom, nós temos duas formas corretas. A primeira, ela se refere ao que a convenção determina. Então, se a convenção determinar que vai ser um salário mínimo, precisa ser um salário mínimo. Porém, se essa convenção for antes do Código Civil de 88, nós temos que fazer uma certa conta, né? O Código Civil de 2002, ele prevê que a multa ela não pode ser maior do que 10 vezes a cota condominial. Então, nós temos até 10 vezes a cota condominial a ser aplicada. Se a cota condominial é um valor muito baixo, então nós podemos aplicar até estas 10 vezes. Caso contrário, não pode ser aplicado, se é uma convenção anterior, né? Mas, normalmente as convenções não prevêem esses valores absurdos, né? Até porque o Código Civil ele foi bem generoso em deixar 10 vezes a cota condominial. Mas, depois nós podemos aplicar também até essas 10 vezes. Perfeito. Mais uma pergunta, doutora, que é dúvida recorrente nos condomínios, tá? Se passou por todo o rito, o morador condômino que fez barulho, por exemplo, né, não respeitou as normas, ele foi avisado, ele foi advertido e foi multado. O condomínio precisa dar direito ao contraditório? Tem que dar direito a esse morador de se defender? E qual é a forma correta de fazer isso? Sim, o condomínio ele precisa dar o direito ao contraditório ao morador. Então, esse morador ele precisa passar por um processo que a gente chama de processo formal, um processo escrito, um procedimento escrito. Nada mais é do que um procedimento no âmbito administrativo do condomínio. Então, ele precisa ter um prazo para protocolar este recurso junto à administradora, junto ao síndico. Tendo esse prazo, o próprio síndico ele não pode determinar se é correto esse recurso ou não. Então, nós temos duas formas de avaliar. Ou o Conselho Fiscal avalia e dá seu parecer, ou é submetido à Assembleia Geral para que dê o seu parecer. Então, o condomínio ele pode e deve recorrer da multa quando não vier a ter cometido os fatos. Ficou bem esclarecido para a doutora, né? O síndico tem que se atentar a que, por mais que o morador esteja errado, que ele esteja cometendo algo em desacordo com a convenção e regulamento,
Precisa ser dado o direito ao contraditório para esse morador, ele tem que ter o direito de se defender, né? E a forma correta disso pode ser levada ao conselho, pode ser levada à Assembleia, mas isso precisa ficar claro. E a minha pergunta também vai nessa direção, doutora. Recentemente, São Paulo já teve vários casos de expulsão de moradores por conduta antissocial, que já é tipificado no Código Civil. Quando é que acontece isso? Qual é a forma correta de acontecer isso? E por que, né, o condomínio chega nesse ponto? Bom, aquele condômino que tem reiteradamente, né, a conduta antissocial pode sim vir a ser expulso do condomínio. Perfeito. Mas o que a gente chama? A gente precisa atentar para a palavra reiteradamente. Não é aquele condômino que uma vez no ano fez um churrasquinho a mais, fez um barulho a mais. Não, é aquele condômino que causa problemas aos demais, à coletividade, muitas vezes. E isso que a gente chama a tradução de reiteradas vezes. Então, pode sim ser retirado do condomínio por medida judicial, né? Então, a gente sempre aconselha a ter um embasamento jurídico, ter o acompanhamento de um advogado também, que seja especialista na área, né? Então, para que se dê esse convite a se retirar do condomínio, né? Perfeito, eu creio que seja, né, doutora, uma evolução, né, onde os nossos magistrados estão privilegiando o direito de sociedade, né, ao invés de só privilegiar o direito de propriedade. É a questão da coletividade. Quando se mora em condomínio, precisa se ter claro que a ideia de coletividade do bem comum é aquilo que reina, né? Então, a gente tem várias pessoas morando em um local, em um imóvel só, apesar de ter as suas unidades autônomas, mas é uma propriedade e essa propriedade ela é dividida e a gente precisa ter esse bom senso e justamente essa tolerância com os demais. Porém, aquele condômino que se sobressai, ele deve sim ter uma forma de punição. Perfeito. E ainda então pegando um gancho, né? No que você falou, Giana, bom senso. Tá? Uma dúvida que tem acontecido agora, muito normal na época de coronavírus. O síndico venceu o mandato do síndico. Ou o síndico diz lá na convenção que ele precisa prestar contas agora em julho. Está lá o decreto estadual que proíbe qualquer tipo de aglomeração. Qual é a forma jurídica que esse síndico vai proceder? Já que ele não pode fazer assembleia, mas a convenção impõe a realização dela a fim de prestar contas ou de eleger o novo corpo diretivo do prédio. Então, nós temos uma lei que foi recentemente aprovada no Brasil, né? Então, ela vale para todo o território federal, que justamente ele fala sobre este ponto específico. Ou seja, se existir alguma forma do síndico realizar uma assembleia por meio virtual, essa assembleia pode ser realizada e ela deve conter também prestação de contas e eleição de síndico. Casos de condomínios que não possam ser realizadas por meio virtual a assembleia, o mandato do síndico ele vai valer até o dia 31 de outubro de 2020. Vai ser um mandato prorrogado, né, justamente por causa da pandemia. O que a gente entende por assembleia virtual? Agora voltando um pouco. Bom, a assembleia virtual, a lei ela não estabelece qual o meio que qual a validade dessa assembleia, que forma ela vai se dar. Então, nós entendemos que ela pode se dar por qualquer meio eletrônico, seja por e-mail, seja por um grupo do WhatsApp, seja pelas outras plataformas que existem, o Zoom e outras plataformas de vídeo. Nós também indicamos aqueles condomínios muito grandes a não fazerem esse tipo de assembleia, até porque o número de participantes num grupo de WhatsApp é limitado, então a gente vai ter uma certa limitação e conseguir atingir todos os condôminos, né? Mas aqueles condomínios que são menores, nós indicamos sim a fazer essas assembleias virtuais, até porque a participação do condômino ela se torna mais fácil nesse âmbito virtual, que ainda não está preparado para receber assembleias.
Nós vamos ter assembleias virtuais de uma forma melhor colocada assim que a Lei Geral de Assembleias Virtuais for aprovada. Essa Assembleia Virtual que a lei atual se refere, ela é provisória, ela não vai se manter ao longo do tempo. Ela está permitida no momento da pandemia. Ela não vai ser a mesma lei das Assembleias Virtuais que estão por vir. O projeto de lei que está por vir e que a gente espera ansiosamente, né? E que tenho certeza que as boas administradoras já estão com a plataforma pronta, né? Só esperando essa lei chegar. Mas, enquanto isso, pode sim ser realizado a Assembleia Virtual para prestação de contas e eleição de síndico. Perfeito. Bom, então a gente vai encerrando esse assunto, né, de Assembleia Virtual, que é mais uma das nuances, né, que vieram junto com o coronavírus. A dica para o síndico é: procure assessoria específica, né? Existe ainda todo um ritual, né, doutora? Existe. Que envolve a Assembleia Geral, seja ordinária ou extraordinária. Não é porque foi para o mundo virtual que esse ritual não precisa ser respeitado. Então a dica para o amigo síndico que está pensando em fazer uma assembleia virtual é procurar uma administradora, é procurar saber o que essa nova lei trouxe, né? O que pode, o que não pode, lembrando que não é porque a assembleia virtual que todos os condôminos não têm que ser convocados, todos os condôminos precisam ser convocados, todos precisam, né, ter o direito de participar. Tiverem dúvidas, os amigos telespectadores, enviem para o e-mail do nosso programa que vai aparecer embaixo na tela. Conto com a presença de todos no nosso novo programa. Vou me despedindo por aqui e logo teremos mais Vida em Condomínio. Obrigado.